Então, baseado na primeira questão, que é para a gente fazer com a identificação do imóvel, se é para aluguel e venda, os seus respectivos valores e o seu proprietário, a gente vai começar a fazer o nosso modelo dentro do Astar. Você pode criar essa pastinha aqui, deletar ela. A gente vai criar aqui o diagrama de classe, tá? Esse diagrama de classe, a gente vai colocar os objetos que a gente quer. O primeiro objeto é o proprietário do imóvel. O proprietário do imóvel, ele vai ter um ID, que vai ser público. Vai ser o ID público e vai ter um outro atributo que vai ser o nome. A gente poderia colocar outros atributos no proprietário, desde que a gente soubesse o que a imobiliária precisa. Como a gente não sabe, a gente vai só conceber a ideia sem os demais atributos do nosso objeto. Agora a gente tem o imóvel, tá? O imóvel vai ter o número, criou o imóvel, ele vai ter o número. Você pode dar 2 cliques também que ele abre um, não abriu, que vai ser público inteiro. Ele vai ter o valor do aluguel, ele vai ter o valor condomínio, ele vai ter valor taxas adicionais, vai ter o valor venda. Para deixar claro que ele vai estar disponível para aluguel ou para venda, você vai criar 2 atributos chamados aluguel, do tipo boolean, que quando tiver marcado como verdadeiro está disponível para aluguel, e venda, do tipo boolean, para colocar. Você poderia ter uma regra de negócio que dissesse que se tiver valor de aluguel está disponível para aluguel e valor de venda disponível para venda, sem precisar desses atributos. Ou um tipo de negócio associado a aluguel, venda, aluguel e venda, disponibilizado também. A gente vai fazer dessa forma. Aqui a gente tem uma associação entre proprietário e imóvel, tá? O proprietário, né, ele disponibiliza o imóvel. Aqui vem a multiplicidade. Você clica de um lado da linha, não é o papel não, aqui ele habilitou o papel, não quero colocar o papel, eu quero colocar a multiplicidade. Clica com o botão direito, aí vem aqui multiplicidade. Então, um proprietário, ele vai poder ter 0 ou vários imóveis na sua imobiliária. Qual foi a outra parte que faltou do nosso diagrama aqui? Faltou o endereço, né? O estado, bairro, cidade. A gente criou uma estrutura na aula passada com, primeiro, o estado, né? O estado com a sua sigla, que vai ser um char 2, ele não tem char 2, né? Vai ser um string, e o nome, que vai ser um string.
E a gente criou a cidade, que vai ter lá um ID, que vai ser o código da cidade, e vai ter o nome da cidade, e vai ter o bairro. Desculpa, o bairro não é aqui. O bairro é uma outra classe. O bairro, que vai ter o ID, que vai ser público, e vai ter o nome do bairro, que vai ser público. Aqui a gente tem o conceito todo parte. Qual é o conceito todo parte? A gente vai mudar aqui para agregação, composição, desculpa. Vai ser uma composição. Um estado pode ter várias cidades e uma cidade contém vários bairros. O conceito todo parte está aqui, tá? Ou seja, a cidade é formada por vários bairros e o estado é formado por várias cidades. É a mesma coisa, para deixar a multiplicidade clara. Multiplicidade, um estado contém uma ou várias cidades, e uma cidade contém um ou vários bairros. E aí a gente pode fazer a associação de imóvel somente com, vou subir aqui para ficar melhor o nosso modelo. Eu posso fazer a associação entre imóvel somente com bairro, porque eu já sei qual cidade o bairro pertence. Beleza? Foi esse o modelo que a gente fez do lado do quadro na aula de ontem. Não foi? Então, continuando o problema. Ah, professor, esse problema poderia ser resolvido de outras formas? Poderia. Você poderia ter uma tabela de CEPs, está associada ao CEPs. Você pode colocar o endereço aqui, o logradouro. Como eu não estou pedindo, eu não estou colocando essas informações adicionais. Tá bom? Está faltando informações. Como assim, ao contrário? Tipo, a ligação da cidade. Não. A ligação é assim mesmo. Ó. Esse símbolo aqui significa composição. Ele fica do lado do objeto maior, do lado do todo. O losango fechado fica do lado do todo. Ou seja, um estado é o todo que contém várias cidades. Uma cidade é o todo que contém vários bairros. Então o conceito todo parte está sendo respeitado aqui nessa questão. Isso nos leva para a segunda questão. Acrescente ao modelo o controle de locação, vencimento dos aluguéis, de forma a dimensionar o valor a ser pago, cliente, data prevista para pagamento, etc. Então, aqui já começa a aparecer o cliente. O cliente vai ter o ID e o nome. Ah, professor, o cliente vai ter outros atributos? Vai ter os atributos dos documentos, contato e por aí vai, mas para o nosso sistema, só a identificação do cliente, depois ele seria complementado na hora de você montar os cadastros com os atributos corretos. É que a gente não sabe os atributos aqui nesse momento, tá bom? É que os outros objetos vão conseguir ler esse valor. Significa o seguinte, que a minha camada de apresentação, onde vai estar a minha tela de cadastro,
vai conseguir acessar o atributo nome para exibir o atributo nome lá. Entendeu? Se ele for privado, ele não é acessível dos outros objetos. Ele fica restrito somente ao próprio objeto. Entendeu? Então, a maior parte dos nossos objetos de dados, os atributos vão ser públicos. Tá? Existe uma técnica de modelagem que o pessoal usa getSet para expor os atributos. Na verdade, isso aí é uma limitação de algumas linguagens, como Java, por exemplo, que não tem a propriedade, a property em si. Você expõe com getSet. E as pessoas cismam de modelar o get e o set no diagrama de classes e colocar os atributos como privados. Isso é, vamos dizer assim, fisicamente correto, porque vai ser fisicamente assim implementado. Mas é conceitualmente errado. Por quê? Porque você está poluindo o modelo com coisas que não são necessárias, que você está implementando somente por limitação tecnológica. Então a gente tem que focar somente na clareza do modelo nesse momento. Bem, continuando em relação ao aluguel, não é isso? O cliente, ele tem uma associação com o imóvel de vários para vários, não é? Um cliente, ele pode alugar 0 ou muitos imóveis, e um imóvel, ao longo da vida dele, pode ser alugado por 0 ou vários clientes. É uma relação clara, vários para vários. Tá ok? Quando acontece a relação vários para vários, a gente tem aqui a classe associativa. Tá? Então a gente vai colocar a classe associativa e vai chamar essa associação de aluguel. Bom, aqui ó, é 0 ou vários e aqui é 0 ou vários. E nasceu esse cara aqui, que é o aluguel. Então, o que o aluguel tem aqui? Valor a ser pago. Vamos lá. Nosso aluguel tem valor público, float, taxas adicionais. Public. Ah, professor, você está repetindo o valor em relação ao cadastro do imóvel? Nesse momento, eu posso ter negociado com o cliente um desconto no aluguel, uma taxa diferenciada, alguma coisa para que eu feche o contrato com ele. Aquele valor que está no cadastro é um valor de referência. Esse valor que está aqui é o valor que efetivamente o cliente contratou o aluguel do imóvel. É o contrato de aluguel dele. Tá bom? Valor, taxas adicionais, condomínio, dia de vencimento, multa, percentual de multa, percentual multa, percentual multa atraso e acréscimo diário atraso, percentual, vou colocar os nomes completos, aqui é float, e aqui é float, aqui é público e aqui é público. O que mais que faltou aqui? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Prevista para pagamento, né? A data do vencimento é a data prevista de pagamento, o dia do vencimento. Aqui tem vamos lá, a data de início do contrato. Aqui ainda não é o controle do pagamento, aqui é o contrato do aluguel. Tá? E período, meses para renovação. Aqui é um período de meses onde vai renovar. Esse aqui é só o contrato, ainda não são as parcelas. O seu sistema vai ler esse contrato aqui para montar as parcelas mês a mês.
Entendeu? Quando virar o mês, você vai mandar ele calcular os contratos de aluguel. Aí ele vai gerar as parcelas do mês. Tá? Aí se atrasar, você vai mandar o seu sistema atualizar o valor. Ele vai pegar os valores percentuais de atraso e vai calcular o valor da multa. Mas isso é onde? Isso é no pagamento. A gente pode chamar esse cara, ao invés de aluguel, de contrato aluguel. E esse cara aqui, de pagamento aluguel. E aí, tem uma associação que pode até virar o conceito de todo parte aqui nessa associação, porque o seu contrato de aluguel, ele vai conter os pagamentos, né? A relação todo parte está clara aqui em contrato de aluguel. E aí sim, o contrato, mês referência, mês de referência. Aí o mês, ano, referência. Qual que é o ano? Valor do aluguel, float. Valor condomínio. Esse aqui é o pagamento. Quanto ele está pagando para cada uma dessas coisas. Valor taxas adicionais. Ali o valor condomínio, aí o tipo, propriedade. E aqui é o valor multa. Deixa eu só terminar. Então aqui você vai ter data de pagamento. Deixa eu só terminar aqui, a gente fala. Aqui você vai saber as mensalidades que foram pagas mês a mês para esse contrato de aluguel. Ou seja, o seu sistema a cada mês, quando você apertar um botãozinho lá de gerar parcelas de aluguel, ele vai gerar esses pagamentos em aberto para aquela data e vai ficar lá te avisando quais pagamentos estão em aberto. Quando você disser a data de pagamento, ele encerra, foi pago. Se ele não tiver essa data de pagamento, ele fica em aberto. Quando seu cliente chegar lá para pagar, ou quando você receber a informação do boleto do banco, você vai inserir os dados do pagamento aqui e vai dar baixa nesse pagamento. É assim que vai funcionar. Então a gente... Quê? Ah, sim, é float. Não pode ser proprietário, não. O valor do condomínio não é um proprietário, é um float. Então aqui também é um aluguel, vai gerar, o contrato começou hoje, ainda não tem nenhum pagamento, vai gerar 0 ou vários pagamentos. E aqui a gente resolveu a parte do aluguel, tá? Ou seja, o seu imóvel, o seu cliente pode alugar vários imóveis e o seu cliente vai ter um contrato de aluguel que vai determinar as regras desse contrato e esse contrato de aluguel vai conter vários pagamentos que são os pagamentos mensais do aluguel que está vencendo a cada mês. Beleza? Está todo mundo entendendo até aqui? O que nos leva à terceira questão. A terceira questão, acrescente ao modelo o controle de venda de imóveis. Bem, venda
O que a venda tem? A venda tem a data, né? A venda tem o valor, por enquanto a venda só tem isso, não é? Venda de imóvel não é só isso? Data e valor. Aí a venda de imóvel é para quem? Ela se associa com quem? Ela se associa com o cliente, correto? O cliente, ele compra o imóvel, né? E o imóvel, um cliente, ele pode comprar 0 ou vários imóveis. Nessa associação, o cliente tem o papel de, vou colocar papel aqui agora, vou colocar o papel, cadê o papel? O cliente tem o nome de tem o papel de comprador, deixa eu ver se é aqui, que coloca o papel, e nessa associação o cliente tem o papel de locatário. São as definições do papel para ajudar a entender o modelo, tá? É o mesmo cliente que, de acordo com a associação, tem papéis diferentes dentro do seu sistema. E a venda também está associado com o imóvel, né? Um imóvel pode participar de 0 ou várias vendas. Vamos dizer que o cara que compra também venda pela sua imobiliária, né? De 0 ou várias vendas. Então a venda é basicamente isso, tá? Ou seja, o valor da venda já está aqui, o valor que você quer vender, esse aqui foi o valor que foi efetivamente vendido. Então essa é a venda. A venda você só acrescentou uma associação de cliente com a venda, de imóvel com a venda, a data e o valor da venda. Se tiver outros detalhes, a gente desconhece ainda, não tem como a gente modelar. Mas esses são os detalhes do exercício. Por fim, é acrescentar o controle de corretagem, com informações do corretor, percentual para venda e para aluguel. Ou seja, o corretor ele vai ganhar um percentual dos contratos que ele fechar, dos contratos de aluguel e das vendas que ele fizer. Então, qual que é o lance? A gente vai aparecer com um cara aqui chamado corretor. O corretor vai ter lá o número de registro dele, que vai ser uma string, que eu não sei como é que é formado, eu vou deixar string por enquanto, e vai ter o nome. Esse é o nosso corretor, tá? O corretor, ele vai participar de um contrato de aluguel, pode participar o corretor de 0 ou vários, e ele vai participar de uma venda. O corretor vai participar de 0 ou várias vendas. O corretor ele pode negociar tanto um contrato de aluguel quanto um contrato de venda. Então ele vai estar participando tanto das vendas quanto do aluguel para ganhar o percentual dele, tá? A imobiliária que a gente está fazendo tem percentual de corretagem também para os aluguéis. Ele vai pagar um percentualzinho mês a mês para o corretor que fechou o aluguel, para incentivar ele a fechar mais aluguéis. Então, dentro do contrato de aluguel, a gente vai ter aqui, ó, o percentual do corretor, que vai ser um float, que pode ser 1%, 5%, 10%, vai variar de acordo com o contrato que o corretor tem com a imobiliária, que é público.
tá? Esse é o percentual do corretor. Na venda, vai ter lá o percentual do corretor. Ao colocar esse percentual, a gente pode ter um campo que ele pode ser dinâmico ou não, ele pode ser um campo que ele só tem um atributo público e é calculado dentro do próprio objeto, ou esse campo vai ter um valor armazenado no banco de dados e vai trazer, vai depender de como você vai implementar, que é o valor do corretor, que é quanto eu tenho que dar para o corretor, tanto na venda quanto no aluguel. Só que o valor de corretor no aluguel não fica no contrato, o valor do corretor do aluguel fica no pagamento. E aí, para cada venda e para cada aluguel pago, vai um valorzinho para o corretor. Eu posso criar uma classe de conta corrente para ter objetos de conta corrente mês a mês com o valor que eu tenho que pagar para o corretor. Ou pegar direto o valor dessas classes que já estão calculadas. Mas o valor do corretor já está calculado, eu não preciso ter outro lugar. Agora, como eu vou fazer o repasse mensalmente, então eu vou ter aqui um repasse valor corretor, que é o repasse mensal. Se é o repasse mensal, eu vou ter o ano e o mês de referência, a data do repasse e o valor. Quando o mês estiver fechado, seu sistema não vai deixar lançar valores atrasados para o corretor, o seu sistema vai pegar e vai calcular todos os valores que você deve para o corretor, baseado naqueles valores guardados nas duas classes. Eu posso até gerar classes intermediárias para gerar histórico de qual exato registro está vindo esse valor. Mas nesse nosso modelo a gente não precisa fazer isso. E é esse o modelo do exercício da última aula. Deixa eu parar a gravação.